Educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar. Porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no conhecimento. Olá, é muito bom estar aqui de novo. Hoje nós vamos explorar as ideias de um dos pensadores mais influentes da sociologia moderna, o Max Weber. Exatamente. E o material que baseia a nossa discussão de hoje é um resumo bem direto, sabe, intitulado 11-Max Weber. É quase uma pílula de conhecimento sobre como a sociedade funciona. Uma pílula bem concentrada, eu diria. Com certeza. E a nossa missão nesta análise aprofundada é pegar essas anotações que são bem densas sobre a ação social e a formação do capitalismo e transformar isso num atalho para decodificar o mundo moderno. E fazer isso de forma leve, né, sem aquele jargão acadêmico complicado. É uma ótima proposta. Porque para quem busca aprender de forma rápida, mas minuciosa, compreender esses poucos conceitos do Weber é como ganhar um óculos especial, sabe? Um óculos especial. Sim, é uma lente que permite ver aquelas estruturas invisíveis da nossa sociedade cotidiana, desde o ambiente de trabalho até a forma como consumimos ou como obedecemos às leis. Certo. Vamos desempacotar isso. O ponto de partida para entender toda essa engrenagem é um conceito chamado de sociologia compreensiva. Isso. Pelo que as ideias apontam, o método do Weber é inteiramente baseado na ação social. Quer dizer, o foco não é olhar os grandes eventos históricos de longe, mas considerar a motivação íntima de quem realiza a ação. O ponto crucial aqui é exatamente esse, a motivação. A sociologia compreensiva tenta, como o nome diz, compreender o sentido que os indivíduos dão às próprias ações. Não é só observar que uma multidão está correndo na rua, é tentar entender o porquê da corrida na cabeça daquelas pessoas. E para organizar isso, o material lista 4 tipos exatos de ação social. E eu confesso que fiquei bem curioso com eles. Quais são eles, na sua anotação? Temos aqui a afetiva, a tradicional, a racional com relação a fins e a racional com relação a valores. Exato. Eu acho que seria muito bacana se a gente tentasse criar uns cenários do dia a dia para ilustrar cada uma. Vamos lá, acho uma excelente ideia. Começando pela ação afetiva. Vamos imaginar a situação de alguém no trânsito, no engarrafamento terrível de fim de tarde. Clássico. Clássico, né? Aí, do nada, um outro carro corta a frente de forma super brusca. A pessoa no volante, na mesma hora, esmurra a buzina, grita, xinga o outro motorista de tudo quanto é nome. Nossa, sim. E esse é o exemplo perfeito da ação afetiva. Porque não tem lógica, né? Nenhuma. Quem buzinou não fez um cálculo matemático do tipo, se eu gritar agora, o trânsito vai fluir 10% mais rápido. Verdade. A motivação é puramente o afeto. É o impulso emocional momentâneo. Pode ser a raiva no trânsito ou pode ser chorar de alegria ao ver uma pessoa querida no aeroporto. A emoção toma direção. Toma totalmente. Agora, a segunda, a ação tradicional, já é um piloto automático diferente. Como assim? Pensa nas festas de fim de ano. Imagina a ceia acontecendo. Certo, a família reunida. Isso. E aí tem aquele prato específico, digamos, um prato com uvas passas, que metade da família nem gosta muito. Sempre tem a polêmica da uva passa. Sempre. Mas se alguém perguntar para quem está cozinhando o porquê de colocar aquilo, a resposta não vai ser sobre nutrição ou preço. A resposta vai ser... Porque sempre foi feito assim. Porque a avó fazia assim. Exatamente. O peso do costume é o motor da ação. A pessoa age pela tradição sem questionar o sentido prático daquilo no momento presente. É fascinante pensar que a gente faz tanta coisa só porque sempre fez. E fazemos mesmo. É o hábito moldando a sociedade. Mas aí entramos num terreno que parece dominar o mundo de hoje, que são as ações racionais. A terceira da lista é a ação racional com relação a fins. Essa é a linguagem do mundo corporativo. Total. Vamos imaginar uma pessoa que decide abrir o próprio negócio. Ela não vai fazer isso no impulso de raiva como no trânsito, nem porque a avó mandou. Ela vai sentar, abrir uma planilha de custos, calcular os riscos, alugar um espaço e traçar metas para daqui a 5 anos. Uma engenharia completa. Sim, cada passo é friamente calculado para atingir um objetivo final, que é o sucesso da empresa. Na motivação é puramente utilitária, né?
Tem um fim a ser alcançado e a pessoa escolhe os meios mais eficientes para chegar lá. É o cálculo puro. Mas a quarta, a ação racional com relação a valores, me parece dar um nó na cabeça. Por quê? Porque exige planejamento, exige ser racional, mas não tem uma vantagem prática. Ah, sim, é verdade. Vamos imaginar um cenário em que uma pessoa está afundada em dívidas, o banco ligando todo dia. Situação difícil. Muito. Aí essa pessoa encontra uma carteira na rua com muito dinheiro vivo. Se ela fosse agir apenas por fins práticos para resolver a própria vida, ela pegaria o dinheiro. O fim justificaria o meio. Exato. Mas em vez disso, ela pega um ônibus, gasta tempo, vai até a delegacia e devolve tudo, sem ganhar um centavo de recompensa. É um ótimo exemplo, porque o motor dessa ação é a crença inabalável num valor. No caso, a honestidade. Mesmo que isso piore a situação financeira dela. Mesmo com prejuízo prático. A ação racional com relação a valores é fiel à convicção, seja ela religiosa, moral ou política. O valor é o fim em si mesmo. E no dia a dia eu imagino que a gente misture essas quatro o tempo todo. O tempo todo a gente mistura razão, tradição e emoção no mesmo dia. A sociologia entra justamente para tentar separar e entender que filo está puxando a marionete em cada momento. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque o material de origem aponta que quando a gente sai do indivíduo e olha para a sociedade inteira, a gente nota um fenômeno gigante chamado racionalização. O desencantamento do mundo. Como se o mundo moderno tivesse adotado aquela ação racional com relação a fins como a sua linguagem oficial de sobrevivência, organizando a vida por princípios super-racionais. O que é fascinante aqui é o tamanho dessa transformação histórica. O mundo foi perdendo a magia, perdendo o misticismo e as explicações tradicionais e foi substituindo tudo por técnica, por ciência, por relógio de ponto. Planilhas e algoritmos. Exato. Tudo vira um processo calculável. O desempenho de um funcionário vira um número. A eficiência passa a ser o deus da sociedade moderna. E é aí que o material traz uma virada surpreendente. Porque ele conecta essa racionalização toda com as raízes do capitalismo. Essa é a grande tese. E o detalhe é que o capitalismo se formou pegando carona numa herança de pensamento que veio lá do protestantismo, do Lutero e de outras vertentes. Como é que uma organização racional voltada para o lucro se cruza com a religião? Se conectarmos isso ao quadro geral da motivação humana, que a gente estava falando, tudo se encaixa. Antes dessa mudança de mentalidade, buscar lucro excessivo era visto até com certa desconfiança moral por muita gente. Era pecado, quase. Sim, a ambição material era mal vista. Mas, com a influência de correntes vindas da Reforma Protestante, surgiu uma nova ética. O trabalho duro, a disciplina e o sucesso na sua vocação começaram a ser vistos como um sinal de salvação espiritual. Caramba, então o trabalho virou um dever religioso. Um dever moral fortíssimo. O indivíduo sentia que precisava trabalhar incansavelmente. Mas, ao mesmo tempo, a ética exigia austeridade. Não podia gastar com luxo, festa, ostentação. E o que acontece quando alguém trabalha muito, ganha dinheiro e não gasta? Acumula. Acumula capital. E esse capital acumulado começou a ser reinvestido nos negócios de forma metódica. Quando essa mentalidade de disciplina cruzou com os processos de contabilidade racional, a faísca do capitalismo moderno foi acesa. O lucro deixou de ser uma falha moral para virar uma prova de virtude. Exatamente. Hoje, o sistema opera nessa engrenagem de produtividade máxima e racionalização, mesmo que a maioria das pessoas nem pense mais no lado religioso da coisa. O método ficou. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para o poder? Porque a gente tem uma sociedade super racional, focada em eficiência. Quem manda nessa máquina toda? Essa é a transição perfeita para falarmos sobre o Estado. Porque o texto traz uma definição brutal, mas muito clara do Estado. Diz que ele é o detentor do monopólio do uso legítimo da força. É uma frase de impacto e muito real. Tira toda a poesia da política, né? Tira totalmente. Isso levanta uma questão importante que é a palavra legítimo. Como assim? Qualquer gangue pode ter armas e usar a força.
Mas o Estado é a única instituição que a sociedade aceita e autoriza a usar a força. A coerção física, a polícia, as prisões. Nós concordamos em transferir para o Estado o direito de usar a violência para manter a ordem. É um acordo de obediência. Sim, e só funciona porque acreditamos na legitimidade dele. E porque bilhões de pessoas aceitam essa submissão. O material lista 3 formas de dominação legítima. A primeira é a dominação legal, Que é a cara da nossa sociedade moderna. baseada em normas, leis escritas e hierarquia. Vamos pensar na situação de uma blitz policial. O motorista é parado, o guarda pede os documentos, vê que o licenciamento está atrasado e dá uma multa. E o motorista aceita a multa. Ele fica furioso. Claro, ação afetiva ali, mas ele pega o papel e paga. Por quê? Ele não está obedecendo ao guarda João da Silva, né? Não, não está. Ele está obedecendo à lei de trânsito que o guarda representa ali naquele instante. O poder é impessoal. É baseado num código escrito que todo mundo concorda em seguir. É a dominação legal, puramente racional. Mas nem toda forma de controle é assim fria. A segunda é a dominação tradicional, Que é bem mais antiga. totalmente baseada nos costumes e numa visão quase patriarcal do poder. Vamos imaginar uma grande empresa no interior, daquelas que passaram de pai para filho. Sei bem como é. Tem um fundador lá, o patriarca, de 80 anos. Ele não entende mais nada de software de gestão, não abre uma planilha. A diretoria jovem apresenta um plano revolucionário. E ele simplesmente diz que não vai ser assim. E todo mundo obedece. Todo mundo baixa a cabeça, não porque tem uma lei técnica que o faz ser o melhor ali, mas pelo peso da tradição. A frase final é sempre algo como: ele construiu isso aqui, a palavra final é dele. A obediência vem do respeito pelo costume enraizado. Na dominação tradicional, o líder é quase um pai de família expandido. Pense nos reis do passado. Ninguém obedecia ao rei por causa de um contrato social escrito. Obedecia porque era a ordem natural, a tradição que vinha de gerações. E finalmente a gente chega na terceira forma, a dominação carismática. E essa parece ser a mais imprevisível de todas, Com certeza é a mais instável. porque é baseada inteiramente na admiração profunda pela pessoa do líder. Não tem a ver com leis frias e nem com tradição secular. Dá para pensar num líder de uma grande startup de tecnologia, daquelas figuras super magnéticas que sobem no palco de camiseta preta e encantam milhares de pessoas. Ótimo exemplo. Os seguidores o veem quase como um visionário, alguém com dons extraordinários. E as pessoas passam a trabalhar feito loucas por causa dessa visão. Ou os consumidores fazem filas na chuva para comprar o produto que esse líder diz que vai mudar o mundo. A força do carisma quebra a burocracia. Na dominação carismática, a lealdade é afetiva, é emocional. Não importa o que a lei diz, não importa como sempre foi feito. O que importa é a força de atração que aquela figura exerce naquele momento. Nossa, é muito revelador colocar todas essas peças na mesa. A gente começou vendo como quem nos acompanha age no dia a dia, usando emoção, tradição ou raciocínio. Aí percebemos como a sociedade pegou isso e criou uma racionalização gigante para estruturar o capitalismo. E no fim, a gente dissecou as razões que fazem as pessoas obedecerem a esse sistema de poder, seja por leis frias, pelo peso do passado ou pelo magnetismo puro de alguém. Sim. E juntar tudo isso nos leva a uma reflexão final que eu acho bem provocativa. Conta pra gente. Se o mundo moderno caminha cada vez mais para essa racionalização absoluta, organizando tudo por princípios frios, métricas e normas legais, onde o Estado sustenta seu monopólio da força, a gente tem que se perguntar sobre o atrito. O que acontece quando as ações guiadas por puro afeto coletivo ou por líderes carismáticos extremamente apaixonados entram em choque direto com essa máquina super racional e burocrática? Nossa, um baita choque. Sim, será que a racionalização e a força fria das leis conseguem conter o poder explosivo de uma dominação puramente carismática, baseada na emoção de milhões de pessoas? Historicamente, esses momentos de colisão costumam ser os que mais mudam o curso das coisas. Que pensamento poderoso para a gente fechar a discussão de hoje. É um convite tanto para quem está acompanhando este mergulho olhar as notícias amanhã com outros olhos. Tentar enxergar quais forças, quais motivações e que tipos de dominação estão puxando as cordas por trás da cortina.
Fica aqui o nosso agradecimento pela companhia de quem embarcou nessa jornada com a gente. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise aprofundada e até a próxima.